Mais uma profecia no livro de Zacarias, capítulo 11, versículos 11 a 13. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Ou seja, essa palavra vinha de Deus falando acerca de algo futuro. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Olha só, o Senhor dizendo que tinha sido avaliado em 30 moedas de prata. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 15, diz assim: ele lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Veja que o profeta Zacarias já estava profetizando que o Messias seria traído, seria vendido por 30 moedas de prata. Até o preço exato da traição foi profetizado mais de 500 anos antes da vinda de Jesus. E aí João Batista, ao negociar com os soldados, com o centurião, diz que entregaria Jesus, diria o local onde Jesus estaria escondido, pelo preço de 30 moedas de prata. E aí o centurião chamou os seus soldados e subiu ao Monte das Oliveiras para prender Jesus, que foi traído por 30 moedas de prata. João Batista vai e dá um beijo no rosto de Jesus para mostrar para os soldados quem era o Messias. No livro de Salmos, no capítulo 41, versículo 9, diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Olha só, o salmista fala que aquele que compartilhava do meu pão, ou seja, aquele que tomava da ceia comigo, voltou-se contra mim e me traiu. Judas era um daqueles que ceava com Jesus, tomavam da ceia com Jesus, sentavam-se ao lado de Jesus. E foi aquele que se levantou para trair Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 14, versículos 10 e 11, diz: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Então, até a maneira como o Messias seria traído foi profetizado. Então, nós vemos que os profetas falaram como Jesus nasceria, de quem ele nasceria, o que aconteceria na sua morte, como ele seria entregue, como ele seria traído e o preço do qual ele seria traído. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, de 1 a 7, fala da missão de Jesus. O que aconteceria, o sofrimento que ele passaria para poder cumprir o plano espiritual, o papel espiritual designado por Deus para ele. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então aqui fala que era necessário Jesus passar pelo sofrimento, que ele era um homem experimentado em dores. O Messias precisava ser castigado. Castigado no lugar de quem? No nosso lugar. Porque esse castigo estava sentenciado a nós. Porque quem quis ser independente de Deus, quem cometeu o pecado original foi o homem. Então o homem e seus descendentes estavam sentenciados à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No entanto, era necessário que um descendente do homem, filho do homem,
e também Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, viesse e pagasse esse preço. E por isso o Messias teria que passar por essa dor, teria que ser castigado, teria que ser feito maldito. E a palavra de Deus fala lá no livro de Gálatas que somente aqueles que eram considerados malditos é que morriam a morte de cruz, que eram crucificados. Por isso Jesus tinha que ser crucificado. E cumprindo todos esses requisitos espirituais, ele levou sobre ele, conforme o profeta Isaías diz, as nossas dores, as nossas doenças. O castigo que estava sobre nós foi depositado sobre ele. E a paz, ele nos deu, a paz que estava sobre ele, ele nos deu. Então foi feita uma troca ali na cruz, naquele momento. O castigo que estava sobre nós foi lançado sobre Jesus. E a paz que vem de Deus, a paz sobrenatural de Deus que estava sobre ele, agora está disponível sobre as nossas vidas. Todo aquele que crê em Jesus, que confessa ele como Filho de Deus, como o Messias de Deus, vindo para nos salvar, experimentará da paz sobrenatural que vem de Deus. Então, aqui continuando a leitura do livro de Isaías 53, a palavra diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Está falando de nós. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então, olha só o pecado do homem. Se voltar para o próprio caminho. Nós não podemos achar que pecado é bebida, fumo, adultério, uso de droga. Isso é a consequência do pecado. Isso é a consequência de um homem que anda segundo o próprio caminho. E aqui o profeta Isaías fala que tal qual como ovelhas nos desviamos porque quisemos andar pelo nosso próprio caminho. E aqui continuando a leitura diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então essa iniquidade de uma vida independente, separada de Deus, caiu sobre Jesus naquele momento. E por isso, no relato dos evangelhos lá em João e nos outros evangelhos fala que naquele momento da crucificação, Jesus pergunta: Pai, por que me abandonaste? Porque a independência que estava sobre nós caiu sobre Jesus naquele momento ele foi afastado de Deus. Ele foi separado de Deus. Porque a condenação que estava sobre nós caiu sobre ele. E naquele momento nós pudemos receber a paz de Deus. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então a palavra de Deus diz que ele foi o cordeiro perfeito. Ele não abriu a sua boca. Ele sabia da missão que ele tinha que cumprir. Ele sabia que nós só teríamos salvação se ele fosse para a cruz. E ele foi por amor de nós. Por isso, é necessário que para nós recebermos esse presente de Deus hoje, essa graça de Deus hoje, nós precisamos dobrar o nosso joelho e confessarmos conscientes que Jesus foi o Messias, é o Messias, ressuscitou, está ao lado de Deus hoje, intercedendo por nós, nos dando a sua paz, para que nós possamos cumprir o plano de Deus nessa terra. E o plano de Deus nessa terra é implantar o reino de Deus. Avançando, nós vamos ver mais algumas profecias, que Jesus foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então era necessário Jesus, como Cordeiro perfeito, derramar o sangue dele, para que ali fosse cessado todo tipo de sacrifício. O preço fosse 100% pago, o preço do pecado do homem ter decidido viver apartado de Deus, separado de Deus, independente de Deus. Então precisava vir o Cordeiro perfeito e ser realizado o sacrifício perfeito, para que o sacrifício de animais que era feito no templo cessasse e para que o homem fosse definitivamente religado a Deus. Em Hebreus 7, 27 e 28 diz: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. O primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Então, ele, o sacerdote, ele tinha que oferecer
sacrifício pelo próprio pecado dele e depois pelo pecado do povo. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, que foi o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, ou seja, o Messias, com o sacrifício dele, ele se entregou a si mesmo por todos nós, não era mais necessário sacrifícios no templo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então aqui o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento, testifica acerca da perfeição do sacrifício de Jesus, testifica acerca de que Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus. Então, lembre-se do que eu disse, nossa guerra é na mente. A nossa guerra é uma guerra de princípios e valores, é uma guerra de ideologia. Por isso que lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, porque o diabo atua tentando fazer de Deus um mentiroso, tentando fazer das verdades bíblicas mentiras, tentando dizer que tudo que está escrito na Bíblia é mentira. E hoje nós estudamos nesses últimos vídeos que tudo que foi escrito nos 29 livros do Velho Testamento, ao longo de 1000 anos de escrita bíblica, se cumpriu no Messias, se cumpriu no Jesus, no Filho de Deus. Então, nós não podemos deixar que a nossa mente seja transformada pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, e nós venhamos a colocar Jesus em dúvida, nós venhamos a colocar toda a verdade bíblica, todos os livros bíblicos como mentira, que é o que o diabo tenta fazer hoje, usando pessoas. Ele usa pessoas, sim, para mudar a verdade de Deus, mas a nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta é contra essa ideologia, é contra esses valores errados, distorcidos, que tenta destruir a família, tenta destruir a verdade de Deus, tenta destruir essa ligação entre o homem e Deus, nos tornando pessoas vulneráveis à destruição do diabo. O diabo usa a mudança dessa ideologia, a mudança desses princípios e valores para implantar o seu reino. E ele usa pessoas que já aderiram a essa ideologia, já aderiram a esses princípios e valores distorcidos do inimigo para difundir e disseminar esse reino doentio e destruidor do diabo. Então a nossa guerra não são contra as pessoas, são contra esses pensamentos, esses ventos de doutrina que destroem a verdade bíblica. E por isso, dia após dia, nós precisamos reafirmar e falar publicamente das verdades bíblicas, compartilhando as verdades bíblicas, para que o reino de Deus seja implantado, o reino de Deus seja difundido, disseminado, e não os princípios, os valores e o reino do diabo. Por isso, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou se você não assistiu todos os vídeos, eu recomendo que você assista todos os vídeos para que você entenda como nós chegamos até aqui e que você entenda que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não podemos guerrear contra pessoas. Nós precisamos lutar contra o reino das trevas que quer se estabelecer nessa terra que foi entregue para nós. E nós, como representantes de Deus, temos o desafio, a missão de Deus, de representar Deus nessa terra, implantando o reino de Deus e impedindo que o diabo prospere. Essa é a nossa guerra, uma guerra espiritual e não uma guerra natural. Por isso, muçulmanos e islamitas não conseguem entender essa guerra que é espiritual. E aí eles negam que Jesus foi o Filho de Deus, porque eles dizem que Jesus não pode ter sido o Filho de Deus e ter sofrido tudo que ele sofreu, ter sido condenado como um maldito, como um bandido, ter sido dominado por homens e ter perdido a guerra, porque ele foi crucificado. Eles não conseguem entender que Jesus precisava, o Messias precisava ser um homem de dores, para que o homem fosse religado a Deus e para que o homem fosse salvo espiritualmente. Então, compartilhe essa verdade com alguém, compartilhe esse vídeo com mais algumas pessoas,
Forma um grupo na sua casa, chama os seus familiares, os seus parentes, os seus vizinhos para estudarem esses vídeos, estudarem essas passagens bíblicas. Forma um grupo de estudo bíblico na sua casa e divulgue a verdade de Deus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio. Não ter vergonha de Deus, porque Deus não teve vergonha de nós. Jesus não poupou nem a própria vida por tamanho amor a nós, porque nos ama e quis nos trazer salvação. E nós o tempo todo queremos poupar a nossa vida, queremos nos poupar de indisposição na sociedade, de conflitos na sociedade, queremos nos desviar o tempo todo desses conflitos, negando o nome de Jesus, deixando de divulgar as verdades de Deus, deixando de implantar o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus é implantado por esforço, assim diz a passagem bíblica. O esforço de divulgar, de falar em público e sustentar em público a palavra de Deus. Esse é o esforço que é demandado de nós. Seremos perseguidos, porque hoje o diabo já distorceu muito a sociedade, as mentiras do inimigo já estão espalhadas na sociedade e hoje nós precisamos ter muita determinação para sustentar essa verdade bíblica. Que Deus te abençoe. Eu te encontro no próximo vídeo, que nós entenderemos o nosso papel nos dias de hoje ainda melhor. Um abraço.